Olá, gente boa. Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto e este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da boca o livro da não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita dia e noite nele, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Querido irmão, querida irmã, nós vimos aqui uma narrativa que fala do começo da jornada de Josué enquanto líder do povo de Israel. Nós observamos que Moisés, ele foi muito bombardeado na sua liderança. Embora Moisés, homem de Deus, falava com Deus face a face, mas o povo estava numa crise muito grande, porque passaram a vida como escravos. E agora, como pessoas livres, eles não conseguiam entender uma nova visão da realidade. Então, mesmo livres, ainda pensavam como escravos, se viam como pessoas incapazes, entendiam que Moisés estava sempre mal intencionado, tentando levá-los para o mal, tentando prejudicá-los, expondo-os à desgraça, seja na mão de Faraó, no deserto, seja lá o que for. E algumas pessoas, de certa forma, tentavam tirar algum tipo de proveito disso. Lamentavelmente, até mesmo seus irmãos, Arão e Miriam, que vieram a questionar o motivo de ele liderar e por que ele, que era o líder, por que não outros, inclusive o caso de Arão e Miriam, que eram mais experientes do que Moisés e não passaram no Egito como Moisés passou. Nós temos o caso de Coré, Datã e Abirão, que tentavam questionar o porquê daquela liderança instituída, Moisés e Arão como seu auxiliar, mas Josué está sempre quieto. Josué não está disputando espaço com Moisés, Josué não está querendo nada. A única coisa que Josué fazia era ser servidor de Moisés. Andava junto com seu líder. Seu líder subia o monte para falar com Deus, ele ia junto. Seu líder designava, vai para lá para frente de batalha, ele ia. E Josué, inesperadamente, ele é o líder. Ninguém que queria ficar na posição de Moisés conseguiu o lugar, mas ele que estava apenas ajudando, apenas contribuindo, apenas somando. Esse foi o homem escolhido por Deus para substituir Moisés. E eu observo nisso aqui uma grande lição. Deus, ele tem algo para a minha vida e para a sua, e que eu e você não fiquemos apressados, nem preocupados. O que ele tem para realizar, ele vai realizar. E se não tiver? Se não tiver, não teve. E glória a Deus por isso. Que a gente consiga descansar. Mas quando Josué ele é chamado para liderar, eu deduzo pelo próprio texto que ele deve ter ficado com o coração impactado. Eu substituir Moisés? Porque já viu quantas vezes Deus fala para ele ser forte, quantas vezes Deus fala para ele ser corajoso, quantas vezes Deus fala para ele que deve ter bastante ânimo, e Deus sempre reforçando, dizendo que vai ser com ele por onde quer que ele andar e ele vai dar vitória ao povo. Talvez você também possa olhar para si e pensar, mas quem sou eu para liderar o meu povo? Eu tenho tantos defeitos, tantas dificuldades, quem sou eu para fazer isso aqui? Mas eu não sei se dá para perceber que nós precisamos realizar coisas do tamanho de Deus, não coisas do nosso tamanho, para que quando a gente conseguir, alguém diga, conseguiu porque tinha essa formação, conseguiu porque tinha esta habilidade. Não,
Conseguiu porque Deus disse que conseguiria. Conseguiu porque a mão de Deus estava sobre ele. E assim foi com Josué. Josué, não temas. E Josué obedeceu a Deus, mas também não ficou naquela autoajuda ou naquela postura de Deus faz tudo. Não. Deus deixou claro para ele que era para ele focar nas Escrituras, guardar tudo aquilo que Moisés disse, não se desviar do livro da lei, nem para a esquerda nem para a direita, e que ele viesse obedecer aquilo que Deus estava mandando. E na obediência a Deus, no temor a Deus, na consciência de incapacidade de conduzir por si próprio o povo de Deus e na nobreza de ser um liderado fiel, Josué foi o homem chamado por Deus, designado por Deus, foi um guerreiro para o seu tempo, ajudou o seu povo, conquistaram a terra e no final, quando ele percebe que vai morrer, ele deixa claro para o pessoal: olha, vocês podem escolher o caminho que vocês quiserem, mas ainda assim eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vejo alguém que começou bem e terminou bem. Que Deus nos ajude, irmãos. Muitos, infelizmente, já começam mal. Outros começam muito bem, mas terminam mal. Que Deus nos ajude a começar bem e a terminar bem. Eu sou o pastor Roberlan Julião e esta é mais uma palavra simples para o seu coração. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana, um mês abençoado e um ano tremendo para a sua vida. Paz.